Por exemplo, um editor, quando edita um livro, e aí na primeira edição, aí sai vendendo para todo mundo, aí os caras lá percebem que teve um erro. Aí o cara vai lá no editor de texto, faz uma alteração e já, segunda edição, corrigindo os erros da primeira edição. Sim ou não? Fica muito mais fácil de correção de textos, ainda mais hoje com a informática, com a internet, com todas essas ferramentas que tem, tá bom? Todo livro hoje, geralmente, ele é avaliado por pelo menos 2 pessoas. Todo livro bom de uma editora boa, ele tem pelo menos, às vezes até 3 pessoas que fazem a correção ortográfica, a tradução. Geralmente não é só uma pessoa, são mais de um. Então é um trabalho bem criterioso, bem cuidadoso com relação a isso. Então, através de uma revisão cuidadosa, pode-se imprimir a Bíblia sem nenhum erro. Hoje é assim também, graças a Deus. Ao se prepararem os originais para impressão, são feitas várias leituras de provas. Os revisores podem trabalhar em pares, um deles lendo a partir de um exemplar perfeito e outro verificando as provas. Ou então o revisor pode ler a prova enquanto ouve uma versão do texto bíblico. Em edições mais baratas pode haver erros de impressão, porque o texto não é verificado tão cuidadosamente. A maioria dos livros comuns não recebe uma revisão minuciosa e é passível de apresentar erros tipográficos, tá? Eu estou falando para vocês, editoras sérias, editoras boas, sim, tem esse cuidado maior com a revisão ortográfica. Agora, claro, tem todo tipo de editora, é o que ele está falando aqui. E é normal, dentro de uma obra enorme, conter erros. Sim ou não? Sim, claro que sim. Então, sempre vai se consertando. Cada edição nova que vai saindo, os erros são verificados e as coisas são consertadas, tá? É claro que as edições não é só para consertar erros, gente. É porque já se vendeu aqueles erros. Por exemplo, a editora faz assim, 10 mil livros. Aí vendeu os 10 mil livros na primeira edição. Faz uma segunda edição com a quantidade de livros que mais ou menos eles têm ideia que vão vender. E faz uma segunda edição e assim vai. Por isso que tem livros que tem várias edições. Por quê? Porque fizeram a primeira edição, venderam tudo. Fizeram a segunda, venderam tudo e assim sucessivamente. Tá bom? Quanto mais edições tiver um livro, é porque esse livro foi mais vendido. Claro que depende de uma série de coisas. Depende da editora, hoje depende do marketing. Sim ou não? Depende do autor. Tem autor que na primeira edição já faz 1 milhão de cópias. Porque o cara é bom em venda, né? Paulo Coelho, por exemplo. Não que presta os livros dele, não presta, tá? Mas é um cara conhecido mundialmente. É um brasileiro conhecido mundialmente. Você vai na Rússia, você vê um livro em russo do Paulo Coelho. E é um bruxo, né? Um mago da literatura. E assim por diante, tá? Então, depende de marketing, depende do autor, depende de uma série de fatores que cada imprensa, né, cada editora tem os seus mecanismos ali para saber com relação a isso, tá? Então a Bíblia é a mesma coisa, foram sendo impressas, foram feitas revisões, foram feitos concertos, assim vai. Até hoje algumas Bíblias novas que saem em versões diferentes precisam desse cuidado, de revisão, de concertos ortográficos. Vocês sabem que digitação tem erros, sim ou não? Basta olhar nas redes sociais, né, gente? Meu pai. Jesus amado. Ver cada coisa. Então é a mesma coisa com livros e com a Bíblia. Sempre teve essas revisões, esse cuidado. Para se manter a essência dos originais, grego e hebraico, e porções pequenas em aramaico, e também nas traduções para as linguagens do povo. Todo mundo está entendendo? Amém? Vamos lá, segundo parágrafo da página 69. Algumas vezes o problema não estava nos erros de cópia, mas sim no estilo da língua vigente na época. Isso aqui foi um grande desafio para os tradutores, gente. O quê? Extrair dos originais grego e hebraico, são línguas riquíssimas,
principalmente o grego, né? O hebraico menos, mas o grego muito mais. O grego é interessante, o grego eu já ensinei para você, vou repetir porque tem muita gente novinha aqui. Existiam dois tipos de grego. Existia o grego clássico e o grego koiné. O grego clássico é o grego escrito nos clássicos filosóficos, literários, que a maioria da aristocracia, os políticos, aquelas pessoas mais abastadas, era um grego mais arcaico, mais difícil, mais complexo. Como se fosse o português arcaico para nós aqui, erudito. Aquela linguagem mais difícil de se falar. Que havia nos clássicos dos grandes escritores gregos. Entenderam? Só que existia um grego do povão, da galera, que era o grego koiné. A Bíblia foi escrita no grego koiné. Por quê, irmãos? Para que toda pessoa não tivesse dificuldade para ler ele. Vocês sabem que o movimento helênico, que é o movimento de propagação do conhecimento da sabedoria grega, foi apropriado pelos romanos e espalhado por todo o mundo ocidental. Vocês sabem disso, né? Tanto é que o grego é estudado até hoje, palavras gregas, como eu falei, cultura da Grécia, sabedoria grega, até hoje é exaltada. Sim ou não? Sim. É um país que eu quero conhecer, em nome de Jesus. É um dos países mais lindos do mundo. Meu pai conhece 60 países do mundo. 60, só 60. E ele disse que o país mais bonito que ele já foi a Grécia. A Grécia. É lindo, lindo, lindo. Eu não conheço, mas as fotos que eu já vi, Jesus amado. E o segundo é a Suíça, tá? A Suíça eu já fui. É maravilhoso. Então, amados, a cultura grega é uma cultura riquíssima. Grego clássico, grego koiné. A palavra de Deus foi escrita no grego do povão, o grego popular, o grego que todo mundo falava na época de Jesus. Na época de Jesus se falava na Palestina, em Israel, pelo menos 3 idiomas. Quais eram eles, gente? O hebraico, o grego e, olha, mais pequenas porções, tá? Não dá para considerar como idioma falar, mas tinha sim pequenas porções ali no meio do hebraico, tinha. Mas principalmente hebraico, grego e o latim, que era o idioma de qual império, gente? Qual é o império que tinha como, o latim como língua oficial? Romano, exatamente. Que era o império predominante na época, tá? Quem governava na época de Jesus, na época do Novo Testamento, era o império romano, cuja língua oficial era o latim. Mas também se falava o grego, principalmente a aristocracia, os nobres, os reis, falavam grego. Em cada localidade se falava o idioma local. Na Palestina, na terra de Canaã, na terra de Israel, se falava qual idioma, gente? O hebraico. Tá bom? Por isso a gente pode afirmar com propriedade que o apóstolo Paulo, pelo domínio que ele tinha de vários assuntos, ele falava no mínimo 3 idiomas: grego, hebraico e latim. Ele era cidadão romano, título comprado pelo pai.